um abraço dele para vocês. Atos capítulo 1, Atos capítulo 9, verso 1. Atos 9, verso 1. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: Saulo, ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens e mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, verso 3, estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Verso 5, ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Verso 6, vai dizer assim: mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. E os seus companheiros de viagens pararam emudecidos, ouvindo a voz, e não vendo contudo ninguém. Verso 8, então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Agora, verso 10, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que lhe chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e pôr-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Feche os teus olhos mais uma vez. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque a tua palavra, Deus, ela é viva e ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Senhor, ela é apta para discernir os pensamentos, e eu creio, Deus, que ela também é apta para transformar qualquer pensamento, qualquer sentimento e qualquer estado de qualquer um, Deus. Por isso eu oro ao Senhor nesta noite para que o teu Espírito Santo revele ao teu povo a tua palavra e revele aquilo que o Senhor tem para fazer neles e através deles, Deus, e em nós. Assim eu oro para que toda mente seja levada cativa ao teu trono de graça, e que toda vida, Deus, que está aqui, cumpra com o teu propósito na face dessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Eu tenho um tema para esta noite, e o tema é: quando Deus resolve fazer, ninguém para. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: quando Deus resolve fazer, ninguém para. Quando Deus escolhe alguém para ser instrumento dele, ninguém pode parar você.
chamado Saulo, que vocês muito bem sabem que depois é o nome mudado para Paulo. E aqui este homem, ele veio de uma cultura em que a lei dos judeus ali, a lei que era imposta, era aquilo que tinha que ser obedecida. Independente das circunstâncias, independente dos tempos, a lei era a lei. E esse homem, Saulo, ele foi ensinado aos pés dos principais daquela época, os principais sacerdotes, daqueles que dominavam ali a casa de Israel, aqueles que determinavam a lei, faziam cumprir a lei. Saulo, a história de Saulo, ela é marcada porque ele foi projetado pelo sistema da época para ser alguém que continuasse o legado daquele sistema, daqueles fariseus, daqueles sumos sacerdotes, conforme a lei que era lhes passada. Então Saulo, ele foi projetado pelos homens para ser alguém que continuaria aquilo que já havia sido feito, e estava sendo feito há muito tempo. Os primeiros versos aqui que nós lemos vai mostrar que realmente Saulo, dentro de si, acreditou nisso e estava penetrado dentro do seu coração, dentro da sua vida, quem ele era, realmente o vigor da lei. Porque nós vemos que Saulo, ele não recebe ordem de alguém para matar, mas ele vai até os fariseus para pegar uma autorização para ir contra o que era chamado aqui de um caminho, que na verdade era o evangelho avançando. E Paulo aqui, ou Saulo ainda, ele se torna esta pessoa, ele foi escolhido para ser essa pessoa. Tanto é que nós vamos ver que pessoas morreram, como Estevão morreu. Nós vamos ver que pessoas foram presas, porque Saulo perseguia essas pessoas. E eu vejo, porque isso é muito lindo, porque quando nós entendemos isso, nós vemos que o projeto dos homens era um, só que o projeto de Deus era outro. O projeto dos homens era que Saulo fosse um instrumento que aspirava à morte, que prendia, que maltratava, que determinava a lei, mas Deus tinha outra coisa para Saulo. Saulo, o projeto perfeito dos homens, é algo do agir de Deus. Saulo, o plano perfeito da sociedade, foi algo do agir de Deus. O empenho, a dedicação, o esforço daquela sociedade, daquele imperialismo em formar um homem, não foi, olhe para cá, capaz de em uma única vez, em um único encontro, Deus transformará a vida dele. Eu quero dizer para você que não existe sabedoria humana alguma. Não existe sabedoria humana alguma. Não existe poder humano algum. Não existe esforço humano algum. Não existe força humana algum. Em um ser humano, ele pode dedicar tempo, pode dedicar esforço para construir algo, para formar algo, para fazer algo. Ei, mas se Deus disse que aquilo não era projeto de Deus, aquilo não acontece. Mas o projeto de Deus, quando se encontra com Deus, ou melhor, quando Deus se revela a Ele, tudo muda. Tudo é desprezível diante do poder de Deus. Não há nada que pode resistir o poder de Deus. Quando Deus resolve fazer algo, ninguém pode parar. Olhe para cá. A sua vida até hoje pode
ter sido de uma maneira, mas não significa que vai ser sempre assim. A tua história pode estar vivendo momentos difíceis, mas não significa que vai ser sempre assim. Não importa aquilo que você tem carregado até hoje, aquilo que você foi ensinado até hoje, mas não vai ser sempre assim. Se você foi ensinado a beber, se os seus filhos, o seu parentesco, os seus amigos, foi sempre ensinado a beber, foi sempre ensinado a coisas ruins, se você tem carregado coisas ruins, não significa que vai ser para sempre assim. Se a sua vida foi de destruição, não significa que vai ser sempre assim. Quantas coisas ruins talvez você já fez, mas não significa que vai ser para sempre assim. Olhe para Saulo. Quantas coisas ruins que Saulo fez, mas Saulo era projeto de Deus. Você é projeto de Deus. Olha para a pessoa que está falando assim: você é projeto de Deus. Projeto de Deus não fica da mesma maneira. Projeto de Deus não para no meio do caminho. Ei, não existe nada, não existe traumas, não existe situações, não existe momentos ruins, não existe circunstâncias grandes, não existe nada que pode impedir de Deus fazer algo na sua vida, se você é projeto dele. Olhe para cá, Betel é projeto de Deus. Betel é projeto de Deus. Não importa quantas vezes pessoas vão se levantar contra este ministério, mas eu não me preocupo, porque Betel não é projeto de homens, não é projeto de pessoas dessa terra, não é projeto de sistemas, não é projeto que visa lucro, é projeto de Deus. Ei, o salão aqui do lado não é projeto de homens, é projeto de Deus. A Vime não é projeto de homens, é projeto de Deus. Nós estamos debaixo de uma unção que não vem de homens, vem de Deus. Essa igreja pode passar por momentos ruins, pode passar por momentos desafiadores, pode passar por momentos que nos traz dúvida, mas a minha certeza é que o mesmo Deus que prometeu, que fez 20 cadeiras virar um templo deste tamanho, fez um salão surgir, vidas sendo impactadas aqui, vidas que serão impactadas lá, é o mesmo projeto que eu tenho a certeza que vem do céu, e haverá continuidade nessa igreja, nesse projeto, e você faz parte disso. Nós fazemos parte disso. Nós fazemos parte disso. Betel não nasceu para acabar em 6 meses, Betel nasceu para durar até a eternidade. Betel é casa de Deus, e esta casa preserva pela essa presença, e essa presença é quem está guiando a nossa história. Quando Deus resolve fazer, quando Deus resolve usar, não existe nada que pode parar mais. Através disso, vidas são impactadas, e essa igreja vai impactar vidas em 2026. E Saulo, aqui ele é impactado por Deus, impactado por essa presença, e logo depois disso, nós vemos que quem vai ao encontro de Saulo é Ananias. Ananias aqui, ele em um momento olha para Deus, depois que Paulo ali, Saulo no caso, né, quando eu me referi a Paulo, é Saulo também, é que a gente lembra mais de Paulo do que de Saulo, a gente lembra mais daquilo que Deus fez na vida da pessoa do que quando ela não era de Deus, né? Glórias a Deus por isso. E aqui nós
vemos que depois que Saulo ele tem um encontro com Jesus ali, é marcado por Jesus, ele vai para uma casa e ali ele fica. E Ananias é incomodado por Deus para que fosse até Saulo. E Ananias, o segundo personagem que nós vemos aqui, ele se coloca diante de Deus e questiona Deus. Ele vai falar assim: Senhor, eis-me aqui. Só que Saulo, Deus, tem certeza? Parafraseando o texto, Saulo, Deus, será que você tem visto o que Saulo está fazendo? É como se Deus não soubesse de nada. Ananias olha para Deus e fala assim: Deus, mas você está vendo? Você está vendo que o que ele tem feito aos seus santos? Deus, você está vendo que quantos males que ele tem feito? E quantas vezes nós queremos às vezes decidir as coisas por Deus, não é? Quantas vezes a gente quer decidir as coisas por Deus, mas Deus nos chama não para entendê-lo, mas apenas para obedecer. Deus não nos chama para ficar questionando, Deus nos chama para cumprir o chamado. Deus não nos chama para ficar falando por quê, Deus nos chama para cumprir o propósito que Ele colocou na tua vida. Existem pessoas com propósito aqui, existem pessoas com um chamado aqui. Ei, Deus está dizendo para você hoje: não busque entender as escolhas de Deus, não busque entender aquilo que Deus faz, mas cumpra o teu chamado, cumpra o teu propósito, cumpra, não busque entender. Ananias aqui, se ele vai tentar entender a Deus, ele muitas vezes paralisa, não faz aquilo que era para ser feito. Ananias não sabia aquilo que Saulo se tornaria, mas ele obedeceu, ele questionou diante de Deus, mas diante das pessoas ele obedeceu. O problema não é você questionar, é você questionar a Deus, ouvir, mas obedecer, mesmo que a resposta seja um não, mesmo que a resposta seja vai ao contrário da tua vontade. Ei, Deus te chama para obedecê-lo totalmente. Ou você obedece a Deus totalmente, ou o teu chamado vai ficar paralisado. Se Ananias não tivesse ido, ele talvez teria perdido a chance de ter sido a pessoa que foi lá, orou pelos maiores apóstolos que teve, que foi Paulo. Cumpra o teu chamado para que você não perca aquilo que Deus tem para a tua vida. Cumpra o teu chamado para que você não perca aquilo que Deus pode derramar sobre a tua história, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Ei, cumpra o teu chamado, mesmo estando difícil, mesmo estando dolorido, mesmo você não querendo. Cumpra o teu chamado para que Deus continue derramando coisas maiores sobre a tua história. E nós vamos caminhar aqui, porque Deus olha para Ananias e fala: Ananias, você pode não entender a minha escolha, mas ele é para mim um instrumento escolhido. Você pode não ter sido escolha de muitas pessoas, mas para Deus você é um instrumento escolhido. Para você mesmo, você pode se sentir incapaz, mas para Deus você é um instrumento escolhido. Olha para a pessoa mais uma vez que está do seu lado. Eu sei que talvez você não goste, mas eu quero que você seja profeta. Fala assim: você é instrumento escolhido de Deus. Você é instrumento escolhido de Deus. Você é instrumento escolhido para impactar vidas. E quando Deus resolve usar o instrumento dele, nada pode impedi-lo. Quando Deus resolve levantar um instrumento, Ele faz e usa o instrumento que Ele preparou. Olhe para cá. Mas o que eu aprendo com tudo isso? Quero caminhar, quero ser objetivo com você. A primeira coisa que eu aprendo é que o tamanho do impacto da sua vida
se dá pelo impacto da revelação de Cristo em você. O tamanho do seu impacto como instrumento de Deus, com o agir de Deus na sua vida e através de você, se dá pelo tamanho da revelação de Cristo na sua vida. Sem Cristo revelado em você, é impossível fazer a diferença, é impossível ser impactado e impactar. Se Cristo não tiver sido revelado a você, não adianta ser usado, porque não tem como. Só é usado quem já conheceu a Cristo, quem já teve a revelação de Cristo. Saulo aqui, ele começa a ser usado por Deus a partir da revelação de Cristo. Saulo vai e subitamente uma luz aparece. Ele tem um encontro com Cristo. Cristo se revela a ele e tudo muda. Quando muda Paulo ou Saulo, ele é transformado em um instrumento. E eu quero falar para vocês, esse mesmo Saulo, que agora é Paulo, quando vai escrever as cartas, ele em um momento aos Coríntios ali, ele escreve a carta a eles, e ele cita em um versículo, como se fosse o encontro que ele teve com Jesus, e o tamanho daquilo que foi para ele. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, vai falar assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quando Paulo escreve isso aos Coríntios, é como se Paulo voltasse à revelação que ele teve de Jesus, e aquilo que cobriu o seu rosto foi desvendado, e ele agora enxerga a glória de Deus, e essa glória passa a transformar a vida de Saulo, e agora ele é Paulo. E a revelação de Cristo na sua vida muda toda a sua história. A revelação de Cristo na tua vida muda a sua história. O tamanho da revelação de Cristo no teu coração, na tua vida, muda a tua história, muda a tua percepção, muda o teu caminhar. A revelação de Cristo traz a salvação, traz a libertação e traz a transformação. E a revelação de Cristo te salva. Sem Cristo você não pode ser salvo. Sem Cristo você não pode ser liberto. Sem Cristo você não pode ser transformado. Ei, deixa eu te falar, Cristo, Ele pode fazer infinitamente mais na tua vida. Quando Cristo resolve fazer, Ele faz, mas é preciso que nós também, assim como Paulo, tiremos as escamas dos nossos olhos, decidamos nos aprofundar em Jesus, conhecer a Jesus, querer a revelação de Deus nas nossas vidas, para que a gente aprofunde ainda mais a nossa relação com Ele, e assim nós sejamos moldados, capacitados por esse Deus para ser um instrumento eficaz. Porque não adianta viver na superficialidade, não adianta. Ei, Deus quer e Deus pode te dar algo ainda maior. Deus quer te revelar coisas ainda maiores. Ei, aquilo que você viveu com Deus ainda é pouco. Aquilo que você tem vivido com Cristo até hoje ainda é pouco. Deus tem uma revelação ainda maior. O texto nos diz: é de glória em glória, é de passo em passo, de dia após dia, tempo após tempo. Cristo tem uma imagem a ser formada em você, para que você seja uma pessoa melhor, para que você seja um profissional melhor, um pai melhor, um servo melhor, um ministro melhor. É isso que Deus tem para a sua vida. Você quer ser melhor?
Quem aqui está procurando ser melhor? Eu procuro ser melhor todos os dias, mas o meu melhor vem de Jesus. O meu melhor vem da capacitação pelo Espírito Santo. Ei, Paulo entendeu quando ele escreve aos Coríntios, ele fala: eu sou transformado de glória em glória, se não for Cristo revelando em mim o seu projeto, se não for Cristo moldando em mim a sua imagem, eu não sou nada. Mas a partir do momento, e a partir daquilo que eu vou avançando em Cristo, e Deus vai moldando em mim a sua imagem, a sua semelhança, eu também vou melhorando dia após dia. Olha para cá. É difícil ser melhor, é ou não é? É muito difícil. É muito difícil ser melhor. É difícil melhorar o casamento? Muitas vezes é difícil. É difícil melhorar a você mesmo como pai? É difícil. Como homem? É difícil. É muito complicado? É complicado. Por quê? Porque envolve coisas não externas, mas coisas internas, dentro de você. Formação, cultura, entendimento, intelecto, são todas as questões, sentimentos que envolvem as nossas vidas e nos faz ser pessoas complexas. Então nós por nós mesmos não somos capazes, mas Cristo em nós faz nós sermos melhores todos os dias. Qual que é o nível de revelação que você teve com Cristo? O quanto Cristo já se revelou na sua vida? O quanto Cristo, você já entendeu quem é Cristo? Quantas experiências você já teve com Cristo? Quantas vezes você já ajoelhado, talvez na sua cama, no seu sofá, talvez no seu emprego, dirigindo? Quantas vezes, deixa eu te falar, Deus tem algo ainda mais profundo para você. Deus tem algo ainda mais íntimo para você, porque se você já chegou no nível, eu deixo te falar, Deus quer te usar agora para transformar outras pessoas. A partir da revelação de Cristo em você, outras vidas vão ser salvas, outras vidas vão ser libertas, outras vidas vão ser transformadas. E enquanto você é transformado, Deus te usa para transformar os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, os seus parentes, aqueles que estão no seu trabalho. Ei, Deus quer te transformar, para que vidas sejam transformadas também. Ou você crê nisso, ou nós somos chamados para impactar vidas, ou nós não queremos mais, não precisamos mais que Cristo se revele em nós. Ei, um cristão precisa caminhar de glória em glória. Um cristão precisa andar para frente. Um cristão precisa ir adiante. A Bíblia fala, largando as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, para aquilo que está adiante. Ei, aquilo que ficou para trás ficou, vai para cima, continue em frente. Ei, o velho Anderson já foi embora. O velho Leandro já foi embora. O velho Valdir já foi embora. O velho Alex já foi embora. Ei, o velho Eduardo já foi embora. Ei, agora Cristo está sendo revelado na tua vida e te transformando cada dia mais, cada dia mais. E Ele quer se revelar cada dia mais para você, numa intimidade mais profunda. Ei, eu não sei se você me entende nesta noite, mas Deus está nos chamando para um 2026 de intimidade, porque sem intimidade não existe impacto. Sem presença de Deus não existe impacto de vidas. Você crê nisso nessa noite? Por isso que o ministério de Paulo foi tremendo. Paulo doou a sua vida a Cristo, e o tamanho disso foi o que a gente se lembra até os dias de hoje. Deus tem algo mais para fazer nas nossas vidas. Mas a segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que a manifestação de milagres começa no secreto. Olha para a pessoa que está do lado assim, a manifestação
do poder de Deus operando na sua vida começa no secreto. Olha para cá, capítulo 9, verso 11, no final vai dizer assim: pois ele está orando. Saulo, depois que ele é impactado, ele passa 3 dias de jejum e 3 dias orando. 3 dias orando. 3 dias orando. Depois que Saulo se converte, não é no outro dia que ele começa. Não foi no mesmo dia, foi depois de 3 dias em oração em casa. 3 dias, Deus fala para Ananias: Ananias, vai lá. Mas vai lá, Ananias, porque ele está orando. Ananias, não é para você ir lá porque ele está de boa, vai lá porque ele está orando. E quando ninguém vê, Deus vê. Deus enxerga. E a resposta, a direção para algo, e Deus vai te entregar no seu secreto. A direção para algo que aos nossos olhos é impossível, vem daquele que opera no secreto. Talvez não você está esperando de pessoas externas, de coisas externas, de situações que são externas, pessoas, mas deixa eu te falar, a resposta, o milagre, a direção, vem de Deus no secreto. Saulo e Paulo não saiu nas ruas falando: eu preciso de ajuda, eu preciso que os meus olhos sejam limpos, eu preciso de um médico. Não, Saulo foi orar, ele entendeu que aquele que estava no comando da sua vida era Deus. Deus não se encontra nas ruas, Deus não se encontra em qualquer lugar, Deus se encontra no secreto, é na intimidade. Não existe um lugar como a prefeitura que você vai lá ver o prefeito. Deus não está fisicamente numa igreja, Deus está em você. Deus tem livre acesso, o véu foi rasgado e agora você pode achar esse Deus onde estiver, não por conta do lugar, mas por conta de você. Deus enxergou Saulo no secreto. Deixa eu te dizer algo: Deus está te enxergando hoje. Deus está ouvindo a sua oração, Deus está ouvindo o teu clamor, Deus está ouvindo os teus choros, Deus está ouvindo a sua súplica. Ei, Deus age, e quando Ele decide agir, ninguém impede. Mas calma, Deus está escutando ainda. Não foi no primeiro dia que Saulo orou, não foi no segundo dia que Saulo orou, não foi no terceiro dia que Saulo orou. Ei, olhe para cá, é no gerúndio. Paulo estava orando, não é Saulo orou, é Paulo estava orando. Será que Deus pode olhar para você e falar: Marli, eu te escuto porque você está orando? Rodriguinho, eu te escuto porque você está orando. Maurício, eu te escuto porque você está orando. Ei, e porque você está orando, eu vou resolver fazer algo diferente. Eu vou agir, eu vou intervir, eu vou fazer algo. Porque Saulo estava orando, Deus enviou alguém lá na casa dele. Eu não sei qual é a resposta que você está esperando, mas você tem um Deus que vai onde você não vai, que chega onde você não chega, que opera nos corações, que muda decisões feitas em cadeiras escondidas, Ele que opera onde você não opera. Existe um Deus e este é o seu Deus. É no secreto. Deus está te chamando para o secreto de novo. O seu quartinho de oração, a sua almofada, o seu travesseiro. Onde que é o seu secreto? E Deus está te chamando de novo para que você intensifique, porque Ele vai agir.
Ele vai operar, Ele vai fazer. Amém? Vamos continuar, eu quero ser objetivo. Assim como Deus operou na vida de Saulo, Deus também vai operar na tua. E a terceira e última lição que eu entendo e aprendo é que esteja preparado para quando Deus te usar. Depois que Saulo é levantado, ele começa a ser usado por Deus. No verso 19 e 20, no 20 vai falar assim: e logo pregava nas sinagogas. Ou seja, logo depois deste tempo, Deus já começa a usar Saulo de novo. Porque Saulo, ele era instrumento de Deus, instrumento escolhido de Deus. Primeiro, Saulo tem a revelação de Cristo. Segundo, Saulo está em oração. Terceiro, Saulo começa a ser usado. Não existe maneira de ser usado sem manifestação e sem oração de Deus. Agora se prepare, porque se você está nesse nível, você vai ser usado como instrumento de Deus. Só que olhe para cá, o instrumento, ele é usado pelo seu Criador. Então, esteja preparado para algumas coisas. Esse ano de 2026 você vai ser usado, e esteja preparado para isso. Porque assim como qualquer instrumento que está aqui, antes de ser tocado, ele precisa ser muitas vezes afinado, precisa ser lapidado, ele precisa ser ajeitado, ser preparado. Então, se você é instrumento de Deus, se você foi escolhido por Deus, está passando por algo, fique tranquilo, Deus está te lapidando. Ei, Deus está te afinando. Deus está te apertando as borboletinhas aqui, para quando você tocar um dó, sai um dó. Para quando ele falar assim, você vai falar sobre poder, haja autoridade de poder. Para quando ele falar assim, fale sobre cura, haja autoridade de cura. Para que quando ele falar assim, fale sobre transformação, você seja autoridade de transformação. Para que você esteja afinado com ele. Ei, é o Espírito Santo quem te afina. Você está passando por algo, Deus está no controle. Você é instrumento, Deus está te afinando. Se você está achando que você está passando por algo em vão, ei, se preocupa não, Deus está te afinando, Deus está te preparando para aquilo que você vai ser usado. Instrumento precisa ser afinado, precisa. Instrumento depois de afinado, ele é o quê? Ele é tocado, ele é usado. Você vai ser usado por Deus com uma capacitação que não vem de você. E eu falo isso não só ministerialmente, porque quando você abrir a tua boca, os céus vão descer. Quando você tocar o instrumento ao som das notas, vidas vão ser transformadas pelo ambiente de Deus que é gerado a partir de você. Mas eu falo porque na sua casa, quando você estiver ali, você vai ser instrumento de Deus para os teus filhos. Os seus filhos ouvirão de um Deus que usa, um Deus que capacita, um Deus que protege, um Deus que restaura, um Deus que é vivo, um Deus que cuida, um Deus que é pai. A hora que você estiver com a sua esposa, você vai ser instrumento de Deus na vida dela para alcançar o coração dela, fortalecer o coração dela. Você, esposa, vai ser instrumento de Deus para fortalecer o coração do teu esposo. Você vai ser instrumento de Deus. E não se preocupe com o que você vai falar. O próprio Espírito Santo vai falar através de você. Eu estou falando isso para quem crê que pode ser usado por Deus. Esses dias, na nossa família,
Não sei se eu posso abrir, porque de permissão, por isso eu não vou abrir, mas uma das pessoas da nossa família recebeu um decreto médico. Um decreto médico que ela não poderia fazer tantos esforços, porque estava com alguns problemas no coração, eu não sabia, não me lembro o nome certinho, mas estava com problemas no coração, então ele não podia nem pegar avião, não podia fazer vários esforços, tinha que cortar vários tipos de alimentação, ele estava restringido. E num dia que Deus preparou, de repente eu e minha esposa entramos num quarto, essa pessoa entrou no quarto e compartilhou isso. E aí eu falei: posso orar por você? Posso orar por essa situação? Posso orar por isso? Deus falou: André, ou você crê que você é um instrumento, é usado, ou você não precisa continuar caminhando comigo. Falei: amém, Deus, vamos lá. Orei, fiz a nossa parte, fomos usados ali, e passou. Depois de um tempo, minha esposa recebe a notícia, eles voltam no médico, e está tudo liberado. O decreto foi mudado, aquilo que era problema não virou mais problema, foi descartado. Essa pessoa agora ela pode viver tranquilamente, pode voar de avião, pode comer algumas coisas, pode fazer aquilo, está curado em nome de Jesus. Ou a gente crê que nós podemos ser usados como instrumentos na mão de Deus para impactar vidas, ou para que nós estamos aqui? É só para trabalhar? Só para conquistar dinheiro? É só para conquistar coisas nessa terra? Isso é muito fútil. Do dia para a noite nós podemos perder estas coisas, mas a unção nós não perdemos, o propósito nós não perdemos, os céus nós não perdemos, aquilo que é eterno nós não perdemos. Você é instrumento de Deus. Instrumento de Deus, olha para cá. Ele é afinado, ele é usado, ele é guardado também. Daqui a pouco, se vocês esperarem mais um pouco depois do culto, vocês vão ver que todos esses instrumentos serão guardados novamente. Ei, tem hora que você já não vai estar mais na exposição como você estava. Tem hora que você não vai estar fazendo tudo aquilo que você um dia fez. Deus às vezes está preparando um tempo para você ficar guardado. Ele não se preocupa se você está incomodado aí dentro de você. Meu Deus, eu não estou sendo usado como eu era usado antes, eu não estou fazendo o que eu fazia antes, até um certo ponto isso é bom, mas entenda que para cada tempo existe um momento de Deus para a tua vida. Às vezes é Deus te guardando, te protegendo de algo, querendo renovar o teu espírito, renovar as tuas forças, renovar a tua visão, renovar o teu ânimo, o teu vigor, para você ser usado de novo. Você não precisa estar em disposição todo o tempo, você precisa estar à disposição a todo o tempo. Muitas vezes Deus te colocou dentro de uma embalagem e falou: descansa um pouco aí, daqui a pouco eu te uso de novo. E fica um pouquinho guardado aí, daqui a pouco eu te uso de novo. Você vai passar por um tempo de preparação, e fica um pouquinho guardado aí, daqui a pouco eu te uso para algo maior. Daqui a pouco eu te tiro para algo maior. Daqui a pouco eu coloco você de novo para tocar para lugares maiores, para pessoas maiores, para situações maiores. Ei, entenda algo. Deus muitas vezes te deixa guardado, não é esquecido. Você não está esquecido por Deus, você não está esquecido pelo teu Pai, você não está esquecido por esse Senhor. Você está guardado por Ele, está sendo renovado, está sendo levantado, para quando for desembalado, ser para algo maior. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você não está esquecido por Deus. Deus vai te levantar ainda este ano para algo maior. Você crê nisso? Sabe por quê? Porque quando Deus resolve fazer, ninguém para. Quando Deus resolve fazer de você um instrumento, ninguém
pode desfazer isso. Você é instrumento de Deus. Você é instrumento de Deus. Olhe para 2 ou 3 pessoas e fala assim: você é instrumento de Deus. Não, você é instrumento de Deus.